Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em João capítulo 10, versículo 4. João 10, 4 que diz: Depois de fazer sair todos os que lhe pertencem, vai adiante delas. Eles o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Depois de fazer sair todos as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. E que o Senhor te abençoe essa leitura aos nossos corações. Eu acho que todos vocês já perceberam que eu crio galinha. Eu gosto de criar galinha. Elas ajudam a controlar escorpião, até cobras e alguns insetos. Ela produz ovos para nós. Então eu tenho 2 galinhas e eu estou pensando em comprar um galo, até mesmo para ver se eu consigo reproduzir para ter mais galinhas. Mas uma coisa que eu achei interessante dessas galinhas é que o outro dia eu pedi o meu filho, eu estava meio adoentado, minhas pernas doendo, e eu pedi ao meu filho para botar comida para elas. Meu filho chamou elas, meu filho foi lá, botou a comida e elas não foram. Uma outra vez eu estava fora de casa e minha esposa foi e colocou comida para elas. Elas da mesma forma não foram. Mas só bastava eu chegar, chamar elas e levar a comida para o lugar que elas iam imediatamente para o local. Veja só que interessante. Por quê? Porque elas sabiam que sou eu que dou comida para elas. Sou eu que cuido delas. Então elas reconhecem a minha voz. É interessante que quando eu falo, e elas ficam presas e eu falo aqui o antes do café, elas logo começam a ficar mais agitadas, porque elas reconhecem a minha voz. E elas me obedecem. E elas me seguem. Sabe? O Senhor estava falando sobre isso em João capítulo 10, sobre as ovelhas. Elas reconhecem a voz do seu mestre e seguem o seu mestre. E eu quero lhe fazer uma pergunta hoje. Você reconhece a voz de quem? No mundo existem 2 senhores. Existem a voz de Deus e a voz de Satanás. E isso não é um desenho animado onde tem um anjinho bom e um anjinho mau aqui, não. E a minha pergunta para você é simples. A quem você dá ouvidos hoje? Você dá ouvidos ao pai da mentira? Ao pai da enganação? Ao pai daquele que leva à destruição, seja sua ou seja de outros? Ou você dá a voz a uma voz de amor que nos ensina, nos guia, nos protege e nos leva para o lugar onde nós vamos ser bem alimentados? A você talvez, eu dou a voz ao pastor da minha igreja, então eu estou bem. Não, não está bem. Nós temos que dar ouvidos à voz de Deus. Se o seu pastor fala as coisas de Deus, aí sim você está ouvindo bem. Mas tem vezes que os nossos pastores, esses pastores que estão por aí, esses líderes religiosos, seja da igreja católica, seja da igreja protestante, seja da igreja não sei das quantas, a pergunta é, será que eles estão também falando da voz de Deus? Aí você diz, como é que eu vou saber? Bem, primeiro, vai depender de quem nós damos ouvidos. Segundo, é olhar para a palavra de Deus. E quando está na palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela está pronta para nos conduzir, nos guiar, nos proteger, nos ensinar. A palavra de Deus é a palavra que nós devemos estar ouvindo. E eu quero lhe fazer essa pergunta hoje. Você está ouvindo a voz de Deus e se alimentando dela? Ou você está dando ouvidos
a outras coisas e sendo alimentado por coisas que não são de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o Senhor. E o Senhor quer guiar a tua vida. O Senhor quer cuidar de ti. O Senhor quer te dar boa alimentação. Basta você dar ouvidos a Ele. Reflita nisso. Pensa bem nisso hoje. E se pergunte, eu estou ouvindo a voz de quem hoje? Estou sendo alimentado por quem hoje? E que o Senhor há de abençoar essa palavra aos nossos corações. Tenha um bom dia, que o Senhor os abençoe e até o nosso próximo Antes do Café.